Oi, tudo bem? Como vai você? Seja bem-vindo a mais um vídeo do Jefferson Noronha. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você, meu amigo, com você, minha amiga. Hoje eu vou estar respondendo uma pergunta. É um tema bíblico interessante, na sociedade tem esse tema também. Eu acredito que muitas pessoas já perguntou, né, a respeito disso. Então é um assunto sobre o mundo espiritual. Então hoje, vou tomar um café aí, junto com você. Você vai deixar eu entrar um pouquinho na sua casa, no seu escritório, onde você estiver. Pode estar até viajando, né? Pessoas tem hoje, né, no banco de trás do seu automóvel. Na frente também. Na frente eu não recomendo não, porque pode até atrapalhar a direção de quem está dirigindo. Um DVD, né? Uma entrada ali para o display. Mas quem está no banco de trás pode estar usando aí. Se você tiver, que Deus possa abençoar grandemente você, a sua casa, a sua família, a sua viagem que você está fazendo aí, né? Eu vou estar falando a respeito do mundo espiritual. E o texto bíblico que eu vou dar para você, meu amigo, para você, minha amiga, é Lucas capítulo 16, do versículo 27 ao 31. E a pergunta da minha rede hoje, pessoal que sempre está perguntando, para o Jefferson Noronha, né? Na minha network, na minha rede, a pergunta do mundo espiritual é a respeito de qual é a utilidade da consulta aos mortos. Lembrando sempre que toda a minha programação aqui nas redes sociais tem a visão bíblica, bibliocêntrica. Então é uma cosmovisão cristã, é a maneira de enxergar o mundo através da palavra de Deus. Então você que é de outra religião, eu não quero ofender ninguém, atacar ninguém, eu quero ler o que está no texto bíblico, na Bíblia Sagrada, na palavra de Deus. Então, a pergunta é que veio para mim: qual a utilidade da consulta aos mortos? À primeira vista, parece-nos fascinante entrar em contato com um ente querido que já faleceu, para saber da sua habitação e para conseguir respostas sobre a vida. Vemos que aqui o rico dessa história acreditava que os mortos poderiam convencer seus parentes a mudarem de comportamento, mas a resposta do justo Abrão é clara. Eles têm Moisés e os profetas, ou seja, as escrituras sagradas. Tampouco acreditarão mesmo que alguém ressuscite dentre os mortos. Portanto, não devemos consultar os mortos, pois além dos problemas que isso pode nos trazer, de nada nos valerá procurar resposta que Deus já nos deu em sua palavra escrita, a Bíblia Sagrada. Então as pessoas não lêem, né? Eu gosto do texto de João capítulo 5, versículo 39, onde Jesus fala assim: examinais as escrituras, para você saber que nelas você tem a vida eterna, são elas que de mim testificam. Então, quando Jesus está falando de examinar, é para ler, é para estudar, é para aprender, é para tomar ciência. Né? A Bíblia fala assim: bem-aventurado aquele que lê. Lá em Apocalipse, no capítulo 1, fala bem-aventurado aquele que lê. O Salmo de número fala que é bem-aventurado também aquele que medita na lei do Senhor. Então, a Bíblia, em todos, quase os seus livros, ela sempre está nos recomendando a leitura, dela, para entender o propósito de Deus. Tá? O pregador falou que a Bíblia é o manual do fabricante, e é o Deus criador dos céus e da terra que fez a sua criação, inclusive nós, né? E colocou, registrou na sua palavra aquilo que deve ser feito. E Deus, como nós vamos ver aqui no decorrer desse assunto sobre o mundo espiritual, qual é a utilidade da consulta aos mortos? Não tem utilidade nenhuma. Mas vemos também, eu quero que você marque aí esse texto para você ler, está lendo, está pesquisando aí, averiguando ao que o Jefferson está falando, condiz, bate. É Deuteronômio, capítulo 18, do versículo 9 ao versículo 14. Eu vou ler somente o versículo 11, mas é bom você marcar, eu vou repetir aqui. É Deuteronômio, capítulo 18, do versículo 9 ao versículo 14. O 11 diz assim: proibições, proibições e abominações dos povos vizinhos. Né? Deus está usando Moisés para falar para o povo de Israel, quando eles fossem entrar na terra prometida, para não pegar o costume que os povos tinham lá. E um dos costumes era isso. Eu vou ler inteiro o texto, sabe? Eu vou ler inteiro. Diz assim, Deuteronômio, capítulo 18, do versículo 9 ao 14. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te dá, não aprenderás a fazer abominações daqueles povos. Não haverá contigo quem sacrifique o filho ou a filha no fogo, nem adivinho, nem prognosticador, nem agoroeiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem quem consulte um espírito adivinhador,
nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois o Senhor detesta todo aquele que faz essas coisas, e é por causa dessas abominações que o Senhor teu Deus o expulsa de diante de ti. Serás perfeito para com o Senhor teu Deus, porque as nações que vais conquistar ouve os prognosticadores e os adivinhos, mas o Senhor teu Deus não permitiu tal coisa. Então Deus não permitiu, Deus abomina, Deus detesta todos esses que está ali escrito aqui na palavra de Deus. Então é uma ordenança, é um mandamento. Foi para Israel e é para a igreja, né? Então para a gente não está fazendo, não está consultando os mortos. Jefferson, onde que a Bíblia proíbe a consulta dos mortos? Marque aí para você ler e riscar aí debaixo do texto aí. Deuteronômio, capítulo 18, do versículo 9 ao versículo 14. Qual é a utilidade? Não tem utilidade. Nós vemos no texto aqui, eu vou ler o texto também que eu dei, que é Lucas, capítulo 16, do versículo 27 ao 31. Então ele disse: Eu te imploro, ó Pai, que o mandes à família de meu pai, porque tenho 5 irmãos. Mando para os advertir, a fim de que eles também não venham para este lugar de tormento. Abrão lhe disse: Eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Ele respondeu: Não, pai Abrão, se alguém dentre os mortos for falar com eles, irão se arrepender. Abrão, porém, lhe disse: Se não ouvem Moisés nem os profetas, tampouco acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dentre os mortos. Então a gente vê também aqui a proibição. Esse texto é a parábola do rico e do Lázaro, lá em Lucas, capítulo 16. Então no final lá de Lucas, capítulo 16, do versículo 27 ao 31, está registrado a qual a utilidade. Não tem utilidade, né? Abraão falou aqui, porque as pessoas já têm a Bíblia. A Bíblia aqui, ó, de Gênesis a Apocalipse, está sendo pregada, ensinada no mundo todo. As pessoas não querem saber de Deus, não querem se entregar a Deus, não querem entrar em obediência à palavra de Deus. Por isso tal acontece entre muitas religiões, como eu falei, eu estou dando um embasamento aqui à luz da Bíblia Sagrada, do que a Bíblia ensina. Então a Bíblia proíbe a consulta aos mortos, é abominável diante dos olhos de Deus. Então não tem utilidade nenhuma. Utilidade para quê? O que uma pessoa que morreu vai poder me falar, além do que Deus já me revelou na sua palavra? Então, se Deus revelou que o homem tem que se arrepender, entregar sua vida a Cristo para ele ser salvo, é isso que está revelado. Não existe mais nada além disso para que a gente entre na eternidade salvo com Deus, numa vida de abundância, numa vida de prosperidade, numa vida abundante, qual Cristo promete, é entrando em obediência à palavra de Deus. A palavra de Deus fala assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Então, qual é a utilidade? Não tem utilidade nenhuma. Será que os espíritos mal podem enganar pessoas que procuram falar com os mortos? Eu tenho uma experiência que podia falar aqui, está registrando, logo que meu pai morreu, uma moça foi num lugar aí onde invoco, né, espíritos, e o espírito falou que era meu espírito do meu pai, e começou a contar um monte de blá 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 blá. O diabo é o pai da mentira, os demônios são mentirosos. Falou algumas coisas lá com relação que não tinha nada a ver, não tinha nada a ver, não tinha nada, e não aconteceu nada do que ela falou. Então é muito sério isso, a gente tem que entrar em obediência à palavra de Deus, principalmente no que diz respeito ao mundo espiritual. Então os demônios estão aí, os espíritos maus, né? Eles estão aí para atacar as pessoas, principalmente nessa área. O que os mortos podem nos ensinar que Deus não tenha revelado? Uma pergunta, né? Nada. Quem morreu, morreu. Passou para o lado de lá. Então, teve a sua vida terrena, a sua vida física, morreu. Então, esse mundo não pertence. Como o mundo de lá da frente. O mundo da frente só vai nos pertencer à salvação se nós estivermos com Cristo. A perdição, se não aceitarmos Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas. À primeira vista, parece-nos fascinante entrar em contato com um ente querido que já faleceu para saber de sua situação e para conseguir respostas sobre a vida. Vemos aqui que o rico dessa história acreditava que os mortos poderiam convencer seus parentes a mudarem de comportamento. Mas a resposta do justo Abrão é clara. Eles têm Moisés e os profetas, ou seja, as escrituras sagradas. Tampouco acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dentre os mortos. Portanto, não devemos consultar os mortos, pois além dos problemas que isso pode nos trazer, de nada nos valerá procurar resposta que Deus já nos deu na sua palavra escrita, a Bíblia Sagrada. E nós vemos aqui como o texto que eu dei, e você vai acompanhar em Deuteronômio, Deus detesta qualquer tipo de invocação de espíritos,
de mortos. Vocês são prática que a palavra de Deus reprova. Então isso é muito sério, vamos tomar cuidado. Tem muita gente aí com boa intenção no meio religioso, que eu falo a bruto modo, né, no Brasil. O Brasil é um país, né, aberto a todo tipo de religião, um país laico. Então, aqui é seguir a palavra de Deus como regra de fé e prática. A Bíblia nos ensina isso, que Deus detesta, Deus reprova, Deus proíbe quem consulte os mortos. Mundo espiritual, qual é a utilidade de consulta aos mortos? Se nós já temos tudo revelado na palavra de Deus, o que que o morto que partiu deste mundo pode me revelar? Não pode me revelar nada. O texto de Lucas, capítulo 16, do versículo 27 em diante, nos informa que não pode voltar. Partiu esse homem, se você ler o texto, é pesado, mas é uma realidade. Ele foi para o lugar de tormento, então ele não queria, ele queria voltar para avisar, mas a Bíblia nos adverte. A Bíblia fala que quem crer em Jesus e for batizado será salvo. Quem não crer já está condenado, e a condenação é esta: ou é com Deus na vida eterna, ou é sem Deus na vida eterna. Separação eterna. Eu vou ficando por aqui, deixei minha palavra, que Deus abençoe o pessoal que tem acompanhado aí a rede do Jefferson Noronha nas redes sociais, a network que está aí para trazer suporte teológico, suporte filosófico e suporte científico. Deus abençoe, fique com Deus, que Deus abençoe e ilumine você, a sua casa e a sua família. Leia a palavra de Deus, né? Nós vemos aqui, tem muita gente praticando coisa aí que é contra a vontade de Deus. Está falando em nome de Deus, invocando a Deus e está fazendo o contrário daquilo que Deus pede. Deus proíbe a invocação dos mortos. Deus abençoe, fique com Deus, um beijo no coração.